Olá, meu nome é Leonardo, eu sou um homem negro de 39 anos, tenho cabelos pretos, curtos, alguns fios grisalhos, olhos castanhos, uso um cavanhaque. E estou sentado num sofá amarelo que fica na sala da minha casa. Atrás de mim tem uma parede branca com uma porta de madeira. E hoje eu estou aqui para contar um pouco para vocês de algumas práticas teatrais que a gente tem feito aqui no campus de Macaé da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu tenho vivências com teatro, na prática do teatro, com teatro de grupo, né, que se iniciou há muito tempo, na adolescência, que depois se transformou numa coisa mais séria. Nós do grupo tiramos DRT e começamos a trabalhar com teatro empresa. Mas eu acabei trilhando no caminho acadêmico uma outra carreira que foi no campo da licenciatura em Química. Então, me formei em licenciatura em Química e fui fazer mestrado e doutorado no campo da educação e sempre tentei articular as atividades de teatro com as atividades de educação em ciências. E esse trabalho, essa prática que eu vou mostrar hoje para vocês é um pouco sobre isso. Então, hoje eu estou professor aqui no campus Macaé da UFRJ, no interior do estado do Rio de Janeiro. Vou mostrar um pouquinho aí para vocês como é nosso polo. A gente divide nosso espaço com cursos da UF e também de uma universidade que é municipal. E aqui a gente tem cursos do campo das ciências da natureza, exatas e saúde. A gente tem bacharelado e licenciatura em ciências biológicas, bacharelado e licenciatura em química, temos engenharias, farmácia, medicina, nutrição e enfermagem. E é nesse lugar que surgiu o desafio de trabalhar e desenvolver o teatro do oprimido. Né? Como assim? Que em medida faz sentido trabalhar o teatro do oprimido com esse público? Né? Primeiro, por conta da formação da pessoa em si, mas também do ponto de vista profissional. Hoje em dia a gente vem discutindo no campo da educação uma linha de educação que chama-se educação CTS, que é educação no contexto das relações entre ciência, tecnologia, sociedade. Né? Então, é um movimento de educação que surgiu de movimentos sociais que estavam preocupados com os impactos que a ciência e a tecnologia têm sobre as culturas, sobre a sociedade, sobre aspectos éticos, sobre tomadas de decisões, sobre atribuição de valores. Então, nesse sentido, é extremamente importante que esses profissionais, futuros profissionais, possam ter alguma vivência no campo da formação deles de graduação, que possa auxiliá-los a desenvolver esse tipo de leitura do mundo. E aí, nesse sentido, que em 2012, que eu criei aqui em Macaé um projeto de extensão universitária, que se chama Projeto Ciênica, e esse projeto a gente vem desenvolvendo peças de teatro que possam, em alguma medida, abordar temas das ciências e da tecnologia. Como é um projeto de extensão, aqui em Macaé e na cidade do Rio de Janeiro, né, a UFRJ fez uma mudança curricular em que 10% de toda a carga horária de qualquer curso de graduação deveria ser transformada em carga horária obrigatória em atividades de extensão. Então, ao participar do nosso projeto aqui em Macaé, esse estudante está cumprindo uma carga horária obrigatória necessária para a conclusão da graduação dele. Bom, a gente começou a desenvolver esse projeto desde 2012, como eu falei. No início, o teatro do oprimido ainda não era uma prática teatral nossa. A gente trabalhava com outras linguagens, outras vertentes do teatro. Em 2015, que é quando eu vou fazer alguns cursos no CTO Rio, que começo a vivenciar um pouco mais o teatro do oprimido, a conhecer de perto como que funciona e me aprofundo um pouco mais nas leituras do Augusto Boal, dos livros do Boal, das obras do Boal, é que a gente vai começar a desenvolver essa prática aqui em Macaé. E desde então, a gente vem desenvolvendo o nosso processo de montagem de espetáculos utilizando as técnicas, jogos e exercícios do teatro do oprimido. Estou mostrando aí para vocês uma imagem que mostra como, em geral, se desenvolve o nosso processo. A gente escolhe um tema, esse tema emerge tanto da história de vida dos nossos estudantes, quanto de assuntos da ciência e da tecnologia que a gente avalia que são interessantes para debater. Então, acho que esse é um ponto importante de colocar, que a gente leva para a cena das nossas peças fatos que os estudantes efetivamente vivenciaram, coisas, situações que tiveram, que aconteceram de verdade na vida deles e que de alguma maneira envolveu uma situação ou um processo de opressão em que a ciência e a tecnologia estiveram presentes. A partir desse momento inicial, que funciona como se fosse uma roda de conversa, uma roda de debates, a gente produz um roteiro
E ao longo dos outros ensaios, de um período aí que chega a demorar de 3 a 4 meses, a gente faz uma série de exercícios, jogos, utilizando o teatro do oprimido, para trabalhar com a construção das cenas, com a construção de textos, com a construção de cenário, de figurino, de música, de todos os elementos que vão fazer parte do nosso espetáculo. Esse roteiro, com o passar do tempo, vai ficando mais consolidado, e aí no final do grupo de ensaios, né, a gente tem o nosso texto teatral. Então, o nosso texto, na verdade, ele aparece no final do processo de montagem como sendo um registro de tudo que foi acontecendo. E o nosso objeto de discussão ou de investigação nesse processo que envolve ciência e artes, que envolve o teatro, né? O objeto são as relações entre a ciência e a tecnologia e as culturas, as sociedades, a ética, né, que são aspectos que muitas vezes acabam ficando de fora da discussão desses cursos que são mais direcionados para ciências exatas e ciências da natureza. E seguindo esse procedimento, a gente desenvolveu 3 ações ao longo desses 5 anos. Vou mostrar para vocês algumas imagens delas. Esse primeiro grupo de imagens está relacionado com uma discussão que a gente fez sobre ciência e opressão. Eu estava voltando do Rio, né? Depois de fazer os cursos, e aí quando eu chego aqui e proponho para os estudantes de graduação trabalhar com teatro do oprimido, a gente decide falar sobre as opressões que eles vivenciaram ou viram dentro do ambiente universitário, seja na sala de aula, seja nos campos de estágios onde eles participaram. Então a gente montou um espetáculo que foi construído a partir de 3 cenas. Em cada uma dessas cenas a gente retrata uma situação de opressão vivenciada pelos estudantes. Uma outra ação que a gente fez e que se inicia agora com esse grupo de imagens foi numa escola estadual que tem aqui em Macaé. É uma escola que recebe estudantes em vulnerabilidade, uma grande quantidade de estudantes negros e pardos, e a gente foi para essa escola para discutir sobre cientistas negros e negras e suas produções por meio dos jogos e exercícios do teatro do oprimido. E aí a expectativa era de provocar nesses estudantes as discussões com relação aos contatos entre as culturas, né, entre as relações étnico-raciais, mas também para que eles pudessem pensar na universidade pública e na carreira científica como uma possibilidade de futuro. E agora, chegando no terceiro grupo de imagens, são relativas ao processo que a gente está vivenciando agora, que é a montagem de um espetáculo sobre a inteligência artificial e relações de trabalho. A escolha desse tema surgiu do fato de esse ano, né, de 2020, ser o ano em que foi eleito para o tema da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, o tema de inteligência artificial, mas também tem a ver com a formação dos nossos estudantes de graduação, que estão todos interessados em seguir uma carreira profissional. E aí, nesse período de isolamento social, a gente tem percebido quanto a tecnologia, né, tem modificado as relações entre as pessoas e também, em alguns momentos, os modos de trabalhar. Então, essa peça acontece ou surge dessas reflexões, do quanto o impacto da ciência e da tecnologia podem modificar as nossas relações de trabalho e as relações entre os seres humanos e quais implicações que isso pode ter para a nossa vida. E daí como a gente se posiciona frente a alguns movimentos que até são de uma certa imposição de tecnologização dos nossos trabalhos, de tecnologização dos nossos contatos, né, de seres humanos. Enfim, esses são alguns exemplos de práticas que a gente tem desenvolvido aqui no ensino superior, né, no âmbito da educação formal. E aí o que eu posso perceber ao longo desses tempos como principais resultados, o primeiro deles, sem dúvida, é a modificação do estudante que participa desse processo. Se antes ele chega com um olhar um pouco ingênuo sobre a relação que a ciência, a tecnologia toma com outras dimensões da nossa vida, ao longo do caminho eles vão percebendo vários entrecruzamentos e atravessamentos que modificam a nossa própria maneira de viver. Para além disso, eles chegam muitas vezes inseguros na hora de falar coisas, de produzir argumentos, de fundamentar seus argumentos, e com a prática do TO, ao passar do tempo, eles vão se tornando mais confiantes, eles vão construindo argumentos mais consolidados e eles vão aprendendo a se posicionar nessas situações de tensão.
como o teatro do oprimido possibilita para a gente pensar sempre as estratégias para o enfrentamento das situações de opressão, eles começam a tomar esse comportamento, essas estratégias para si e aplicar nas diversas vivências, nos diversos momentos que eles têm na vida acadêmica deles. A reapropriação das expressões artísticas são estudantes que, em sua grande maioria, estão há muito tempo sem vivenciar as expressões artísticas, seja música, seja teatro, dança. Alguns deles até relatam que já tiveram vivências artísticas ao longo da vida deles, mas que foram deixando isso para trás. Com a realização do projeto, eles vão se reapropriando disso. Então, se no início eles ficam encabulados para fazer um desenho, para fazer uma movimentação corporal, para fazer um som, produzir um texto, ao longo do processo isso vai desaparecendo e quando vai chegando mais para o final eles se tornam mais espontâneos para se expressar e começam a perceber o teatro como sendo uma forma de dizer algo, de problematizar, de expressar alguma coisa. Então eu posso dizer sim que eles começam a se reapropriar da arte como uma forma de produzir debate, como uma forma de dizer o que eles estão pensando. E um terceiro resultado, que eu avalio que também é interessante, é essa visão ampliada que eles assumem da ciência e da tecnologia. E aí, como conclusão, eu posso dizer que o resultado do trabalho tem sido bastante interessante e que a gente está conseguindo fazer com que chegue para o público em geral, né, para a sociedade em geral, profissionais do campo das ciências da natureza, das ciências exatas e da saúde que estejam mais bem preparados para desenvolver uma análise social dos eventos e dos fenômenos relacionados com ciência e tecnologia. Que a gente sabe que muitas vezes existem choques de cultura quando a gente tem uma visão, uma perspectiva da ciência e da tecnologia sobre um determinado assunto e uma visão, uma perspectiva que vem do âmbito da cultura sobre aquele assunto. E aí, como a gente faz para tomar uma decisão quando a gente se encontra nesse impasse? Tenho percebido que os estudantes que participam dessa prática tendem a dar valor e a entender que não é só a perspectiva da ciência e da tecnologia que a gente vai precisar colocar na mesa essas outras variáveis e tentar chegar num consenso do que seja melhor para eles enquanto profissionais e para as pessoas que eles estiverem atendendo. É isso, quero agradecer a todos pela oportunidade de estar aqui falando com vocês sobre esse trabalho. Obrigado.